Fala galera, amanhã nós temos Davidson Figueiredo, o deus da guerra, contra Song Yadong, na China, no horário bem diferente, pela manhã, cedinho. Para mim vai ser excelente poder acordar, ver o card e aí começar a pensar nas minhas opiniões. Então eu espero que para vocês também sejam bons e vamos lá. Esse é o clássico confronto veterano contra jovem. A diferença entre eles é de 10 anos de diferença. Davidson com 38, Song Yadong com 28. Provavelmente no auge físico e técnico, ou chegando lá, bem perto. E a gente vê o clássico UFC. Passagem de bastão, bem comum, da um ex-campeão, que já está um pouco mais veterano, para um jovem prospecto. Então, basicamente o clássico do UFC. E aí, sobre a luta, eu vejo, diferente do que eu falei na resenha, ou na minha opinião anterior, em relação ao Chicão e o Pavlovich, que a mentalidade do Chicão poderia ajudar muito nesse momento. Davidson já foi campeão, então ele já tem essa mentalidade, ele sabe o peso de carregar um cinturão. Inclusive com derrota por cinturão também, não só olhando a vitória, digamos assim. Então ele sabe o peso, a mentalidade dele já é de campeão. Mas nesse momento, contra o Song Yadong, mais jovem, maior, fisicamente provavelmente mais rápido, numa categoria que a velocidade mata, a gente sabe, os lutadores mais leves não é tanto a força como os pesados, mas a velocidade é talvez o atributo físico mais crítico nessa categoria, ou nessa faixa de peso. Então a experiência do Davidson pode quebrar, digamos, a banca nesse momento. Eu vejo que o Davidson tem jogo para isso. Ele, se for trocar contra o Song Yadong, vai ser problema. Eu acho que ele não vai ter chance, porque o chinês é maior, é mais rápido e tem um boxe alinhado. É muito bom o boxe dele, boxe em linha. Então vai ficar ruim para o Davidson. Então no jogo dele, usar a experiência, fazer um bom game plan para botar para baixo na hora certa, segurar, arrefecer o chinês quando tiver que fazer isso, dar uma segurada no ímpeto dele, botar para baixo, dar um tempinho, controlar, não botar para baixo e já partir para finalização, principalmente nos primeiros momentos da luta, que o chinês ainda vai ter muito gás, provavelmente. Então, com esse game plan, com esse pacote de habilidade, eu acredito que o Davidson pode quebrar a banca. Eu vi em alguns sites aí que está pagando mais de 5-1. Eu concordo com o Song Yadong ser favorito nesse momento. Ele vive, entre aspas, um momento de carreira melhor, porque eu acho que ele ainda está chegando no topo, ou está chegando no pico da carreira dele, e o Davidson provavelmente já teve lá e já passou desse ponto. Como o Khabib diz que todo lutador só tem um auge, se isso for verdade, eu creio que o Davidson já passou por esse auge, mas eu ainda acredito que ele tem chance contra o Song Yadong. E em relação ao histórico deles, e falando um pouco mais, não só da luta, na minha opinião, olhando o Tapology deles, olhando o histórico deles, o enfrentamento principalmente, eu acho que o Davidson teve enfrentamentos bem piores, no mais alto nível, em 2 categorias inclusive, e o Song Yadong eu acho que ainda não chegou lá. Ele já lutou contra o Peter Yan, não venceu, e perdeu agora do Sean O'Malley. Então, quando ele chegou no mais alto nível, ele não passou no teste, digamos assim, apesar dele ter tido boas lutas. Já no caso do Davidson, realmente ele teve problema com o Petr Yan, perdeu para o Umar agora há pouco, mas ele fez boas lutas recentemente também contra o Chito, por exemplo. Ele fez recentemente, tudo bem que não era tão bem ranqueado, mas o Montel Jackson, recentemente também. Então, tirando essa do Montel Jackson, todas as outras lutas do Davidson, nível de enfrentamento sempre teve um degrau acima. Então, eu acho que esse tipo de enfrentamento que ele teve, a experiência que ele já teve em ser campeão, as habilidades que ele tem, principalmente falando na parte de jiu-jitsu, ele pode vencer o Song Yadong amanhã, mas ele depende muito do jogo que ele pensou para essa luta e principalmente do jogo que ele vai conseguir colocar em prática. Eu acredito que ele pode vencer, mas o chinês de fato ainda é favorito. Me digam aí o que vocês acham, deixa aqui nos comentários e vamos nessa para a próxima. Abraço.